Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Vamos ter nesta sexta-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá abaixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixe o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Dinamarca Superliga primeira rodada, temos a equipe do Viborg contra a equipe do Copenhagen. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-1 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Agora pela República Tcheca, Chang Liga primeira rodada, temos a equipe do Pardubice contra a equipe do Plzeň. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou fora. Placar exato, 2-0 fora. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Irlanda, 16 avos de final, temos a equipe do Dundalk contra a equipe dos Sligo Rovers. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Eurocopa Feminina, as quartas de final, temos a seleção da Espanha contra a seleção da Suíça. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa. Placar exato, 3-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Irlanda, 16 avos de final, temos a equipe do Shamrock Rovers contra a equipe do Westford. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do América de Cali contra a equipe do Bucaramanga. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate, placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina terceira rodada, temos a seleção do Uruguai contra a seleção do Peru. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 2,5 gols ou casa para vencer no primeiro tempo. Placar exato, 3-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 2,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Agora pela Venezuela, terceira rodada, temos a equipe do La Guaira contra a equipe do Raio Zuliano. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nono palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, temos a equipe do Atlético Goianiense contra a equipe do Criciúma. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pela Argentina, torneio Betânia, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do União Santa Fé. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Colômbia, primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Magdalena contra a equipe do Lanús. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance. Casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira, 16ª rodada, temos a equipe do Everton contra a equipe do Limache. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa.
placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pela América do Sul, a Copa América Feminina na terceira rodada, temos a seleção da Argentina contra a seleção do Chile. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pelo Equador, a Liga Pro, a 21ª rodada, temos a equipe do Independente Del Valle contra a equipe do Aucas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa, placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Ainda pela Argentina, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Atlético Tucumã contra a equipe do Central Córdoba. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 17ª rodada, temos a equipe da Ferroviária contra a equipe do Atlético Clube. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate, placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira A, encerramento da segunda rodada, temos a equipe do Tolima contra a equipe do Santa Fé. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate, placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. Esse daqui foram nossos 17 palpites desta sexta-feira, dia 18 de julho de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo. E fique agora com os bilhetes prontos.